Bom dia, meu povinho do 7º ano. Vamos lá terminar o nosso livro, tá bom? Com as últimas páginas que faltam. Então, página 250, vamos lá. Rodas, polias e engrenagens. Vamos falar sobre a força de atrito. Rodas, polias e engrenagens são instrumentos indispensáveis na nossa vida. A força de atrito se opõe ao movimento entre duas superfícies que estão em contato. Isso significa que ela tem a mesma direção, mas sentido contrário ao movimento. Por isso, força de atrito. A intensidade da força de atrito depende das superfícies em contato, sendo geralmente maior entre superfícies irregulares do que entre superfícies mais lisas. Quando o pé de um corredor toca o solo, ele faz uma força que o impulsiona para frente. A força de atrito é entre a sola do tênis e o chão, que é contrária à força exercida pelo atleta, impede que seu pé escorregue. Para conseguir correr, a intensidade da força feita pelo atleta tem que ser maior que a força de atrito. Então, a força aí do movimento, né, a força do atrito, sempre vai estar ao contrário à força do nosso movimento. Então, começando aí primeiro falar sobre a roda, que é um dos instrumentos aí indispensáveis, que facilita muito a vida da gente para nos ajuda a carregar os pesos sem a gente nem sentir. A roda é uma máquina simples que ajuda nesse tipo de tarefa, né, de carregar peso. Apesar de não se saber quem a inventou, ela é considerada uma das invenções mais importantes da humanidade. É provável que ela tenha sido desenvolvida a partir de troncos de árvores. Esses troncos eram colocados embaixo de objetos pesados, como blocos de pedra, para facilitar o seu transporte. Inicialmente, as rodas eram feitas de um bloco de madeira com uma abertura no seu centro que servia para fixá-la em um eixo. A força usada para mover um objeto pesado é menor se ele estiver sobre rodas do que se for arrastado. Então, hoje a gente sabe, né, que a roda foi uma invenção muito importante que nos ajuda aí a carregar os pesos sem a gente nem sentir. Vamos lá, vocês aí, se não tivesse essas mochilas de rodinha, haja costa, né? Então, olha, facilita a vida da gente. Virando, a gente vai falar sobre as polias. Polia ou roldana é uma roda com um sulco por onde passa um cabo, corda ou corrente. Quando esse cabo é puxado, a polia gira em torno de seu eixo. Se uma das pontas do cabo for presa a um objeto, a polia pode ser usada para levantá-lo ou baixá-lo. Para que isso aconteça, é necessário aplicar uma força na outra extremidade do cabo, tá bom? Então, essa aí que vocês estão vendo, o menino, ó, é mais fácil retirar um balde com água de um poço quando a corda passa por uma polia. Muito mais fácil, né? Então, a gente quase não usa isso, né? Vê mais em filme. Então, você tá puxando aí a polia e aí ela tá subindo aí o balde de água para vocês. É a mesma coisa quando tem obra, né? Que eles puxam também. Tá botando laje, aí puxa e sobe balde, desce balde. Então a polia, né, ajuda também bastante a levantar peso, sem sentir muito. Polia fixa. Nesse tipo de máquina simples, a polia fica presa a um suporte localizado acima ou ao lado do objeto que será movido. A roda da polia gira quando a corda é puxada, mas a polia em si não sai do lugar. As polias fixas são usadas para içar a vela de um navio, um balde de água de um poço ou uma bandeira em um mastro, por exemplo. É mais fácil puxar o cabo do que erguer a caixa sem a ajuda da polia fixa. Claro, né? Vai tentar levantar essa caixa aí. Com a polia, você quase não sente muito o peso da caixa. Então, é muito mais fácil. Ele ajuda a levantar uma coisa pesada. Para mover um corpo usando uma polia fixa, o comprimento da corda a ser puxado é igual à altura que se deseja erguê-lo. Por exemplo, para levantar uma caixa a 1 metro de altura do chão, é necessário puxar 1 metro de corda.
Como pode ser observado na figura, a caixa está presa apenas à corda. A polia fixa não muda a intensidade da força aplicada, isto é, a força com a qual uma pessoa puxa o cabo é igual à que ela precisaria usar para levantar o objeto com suas próprias mãos. Se o cabo está sendo puxado para baixo, a pessoa pode usar o peso do seu corpo para ajudar a puxá-lo. Assim, diminui o esforço necessário para erguer o objeto. A força é a mesma, né? Mas só vai diminuir aí o esforço. Ele, né, usaria muito mais esforço se estivesse tentando levantar a caixa sem a ajuda da polia. Tem também a polia móvel, tá? Na polia móvel, ao menos uma das extremidades do cabo é fixa a um suporte. O corpo que se deseja mover é preso ao eixo da polia, como mostra a figura a seguir. Para mover o objeto é necessário puxar ou soltar uma ponta do cabo. A roda da polia gira livremente e a polia se move junto com o objeto. Na polia móvel, o corpo é preso por 2 cabos. A intensidade da força necessária para movimentar um objeto é a metade da intensidade da força caso fôssemos movê-lo utilizando apenas as próprias mãos. Ao contrário do que acontece com a polia fixa, a direção e o sentido da força aplicada na polia móvel são os mesmos do movimento do objeto. A polia móvel permite que a força aplicada para se mover um objeto seja menor em comparação à força aplicada usando uma polia fixa. Então, com a polia móvel, a gente aplica uma menor força do que usando a polia fixa. E vamos agora para a engrenagem, que é outro tipo aí também de máquina aí. Quando a engrenagem. As engrenagens são formadas por pelo menos 2 rodas com dentes cortados em suas bordas. Essas rodas são acopladas umas às outras. Os dentes garantem que a força aplicada a uma engrenagem movimente também as vizinhas. Elas são usadas para transmitir força e movimento entre 2 ou mais eixos. Além de transmitirem movimento de rotação, as engrenagens podem ser usadas para aumentar ou diminuir a velocidade com que elas giram, mudar a direção e o sentido do movimento ou transmitir uma força aplicada de uma parte a outra em uma máquina complexa. Em uma bicicleta, são as engrenagens que transmitem a força aplicada nos pedais até a roda traseira. Então, a gente movimenta os pedais e a engrenagem vai fazendo com que a roda se movimente. Então, vamos falar agora sobre máquinas térmicas, lá na 255. Máquinas térmicas são capazes de fazer a conversão de energia térmica em energia mecânica, tá bom? Eles vão usar a energia aí vamos dizer, do calor, do carvão, e transformar em energia mecânica para que o trem possa andar. De acordo com o princípio de conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, porém ela pode ser transformada ou transmitida de um corpo ao outro. Portanto, é possível transformar energia mecânica em energia térmica. A energia mecânica é a soma das energias associadas com o movimento e a posição de um corpo. Ao contrário, também pode acontecer, o contrário, como a transformação de energia térmica em energia mecânica, podendo gerar movimento. Muitos equipamentos funcionam a partir desta conversão de energia. Por exemplo, um motor elétrico converte energia elétrica em energia mecânica. Um gerador elétrico converte energia mecânica em energia elétrica. E um motor a vapor converte energia térmica em energia mecânica. O motor a vapor citado anteriormente é um exemplo de máquina térmica. As máquinas térmicas transformam energia térmica em energia mecânica. Isso acontece quando parte da energia térmica de uma fonte quente é transferida para uma fonte fria. A fonte quente pode ser um líquido ou um gás, aquecido por alguma parte da máquina, podendo envolver combustão ou energia elétrica. Já a fonte fria pode ser o ar ou uma grande quantidade de água, já frios ou esfriados por algum equipamento
a que essa máquina tenha acesso. Vamos agora para a máquina a vapor. Aí, ó. Bolhas de vapor são formadas durante a fervura da água. O aquecimento da água produz vapor, que ocupa um volume maior que a do líquido. Portanto, se a água for aquecida dentro de um recipiente fechado, o vapor exercerá uma força nas paredes desse recipiente. A energia térmica do vapor de água pode ser transformada em energia mecânica e usada para fazer o objeto se mover. Quem já fez arroz, né? Quando você deixa tampadinha, a água fica assim, ó, tipo vapor, né? Fica movimentando a tampa, querendo abrir aquela tampa, gente. A figura abaixo mostra como a água pode ser usada para movimentar uma roda em uma máquina. A água contida em um recipiente fechado, chamado de chaleira, é aquecido até virar vapor, absorvendo energia produzida pela queima de combustível. O vapor passa por uma tubulação bastante fina que o conduz até um cilindro. O pistão, peça móvel que fica dentro do cilindro, é empurrado enquanto a quantidade de vapor aumenta. O cilindro possui uma válvula que, ao ser aberta, deixa o vapor de água sair, e assim o pistão volta à sua posição inicial. O pistão pode estar conectado às rodas de uma locomotiva, por exemplo, fazendo com que o trem se mova. Nas usinas termoelétricas, o calor gerado pela queima de carvão mineral, óleo ou gás natural é usado para aquecer grandes quantidades de água. Na figura abaixo mostra como a eletricidade é criada nessas usinas aí. Então, ó, o vapor de água obtido pelo aquecimento da água faz a turbina girar, produzindo eletricidade. Então, eles esquentam a água, né? Eles usam a água aí, a queda das cachoeiras. Eles utilizam, botam lá na fornalha. O vapor da água vai fazer a turbina girar e vai produzir aí energia elétrica para ser distribuída aí para a cidade. Motor a combustão. A energia térmica é produzida em um motor a combustão por meio da queima de combustível. A energia é então aproveitada para fazer as rodas girarem no caso de automóveis. Dependendo de onde ocorre a queima do combustível, é possível classificar os motores de combustão em duas categorias. No motor de combustão externa, a queima ocorre fora do motor. A energia térmica é obtida pela queima de combustível e transmitida ao motor através das paredes de uma caldeira. O trem a vapor usa esse tipo de motor. Nos motores de combustão interna, a queima de combustão ocorre dentro do motor. Esses motores são utilizados, por exemplo, em automóveis e geradores elétricos. Nos motores de combustão interna, a energia criada pela queima do combustível é transferida para os pistões. O movimento de sobe e desce desses pistões é convertido em movimento nas rodas, por exemplo. A figura abaixo mostra a estrutura de um cilindro de motor de combustão interna. Hoje, já se questiona o uso de motor de combustível interno por causa da emissão de gases poluentes. Os veículos movidos a eletricidade, obtida a partir de fontes renováveis como energia solar, são vistos como os possíveis substitutos para essas tecnologias que possuem. Então, esses aí de combustão interna, que a gente tem nos automóveis, eles produzem aí gases, né, que liberam aí para a atmosfera poluindo. Então, já se vê uma alternativa e já existe, né, carros movidos a eletricidade. Então, seria muito mais agradável, né, para o nosso meio ambiente. Ele agradeceria, né? Uso das máquinas ao longo dos tempos. As máquinas, tanto simples quanto complexas, diminuíram o esforço envolvido em tarefas diárias, como empurrar, levantar ou abaixar objetos pesados, cultivar a terra ou se locomover, influenciando os avanços tecnológicos da humanidade. A energia necessária para fazer as primeiras máquinas agrícolas funcionarem
vinha da força física dos trabalhadores e de animais como cavalo e boi. Eles que eram as máquinas, né? Em antigas civilizações, como a egípcia, a romana, a chinesa, a força humana era mais utilizada para fazer as máquinas funcionarem, seguida pela força dos animais e de recursos naturais como o vento e a água. Durante a Idade Média, moinhos usavam a energia do vento ou da água corrente para moer os grãos. Na virada do século XIX para o século XX, esse quadro começou a se alterar. A partir de então, começou o domínio das máquinas a vapor e, na década de 50, das máquinas a combustão interna. Com o aumento da mão de obra necessária para operar as máquinas, principalmente em fábricas, a população das cidades começou a aumentar. Hoje, há mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Com essa mudança, o número menor de trabalhadores no campo precisa suprir a demanda de alimentos na cidade. Algumas máquinas simples, como pás e enxadas, ainda são usadas pelos trabalhadores do campo atualmente. Porém, em grandes plantações, são usadas máquinas com motores a combustão interna, como tratores e colheitadeiras. Então, hoje utilizam as máquinas complexas, né? São muitas máquinas gigantes que tem para fazer a colheita toda daqueles grãos, né? Para serem distribuídos aqui para a cidade, né? Impactos sociais e ambientais causados pelo desenvolvimento tecnológico. Muito, né, gente? Começou a construção aí das fábricas, o ambiente foi ficando muito mais poluído, né? O crescente aumento do uso de combustíveis, como o carvão mineral e os derivados do petróleo, trouxe o aumento da produtividade no campo e na indústria. Esse fenômeno motivou o crescimento das cidades e, ao mesmo tempo, o aumento da poluição. Desde que as máquinas a vapor começaram a ser usadas, gases poluentes gerados pela queima de combustíveis vêm sendo lançados no ar. Acredita-se que o consumo de combustíveis aumenta a poluição atmosférica, com certeza, né? O carvão mineral e os derivados do petróleo, além de causarem poluição, não são renováveis, ou seja, um dia eles acabarão. Esses são alguns dos motivos que incentivam a pesquisa e o desenvolvimento de combustíveis obtidos de fontes renováveis e menos poluentes. Os biocombustíveis são obtidos a partir de plantas, como milho e cana-de-açúcar, e até mesmo do lixo orgânico. Parte dos gases que são produzidos pela queima de biocombustíveis é absorvido pelas plantas ao crescerem. Por isso, se considera que eles contribuem pouco para o aumento do efeito estufa. Outra vantagem seria que a quantidade de partículas soltas no ar pela sua queima é menor que a da gasolina e do óleo diesel. O etanol é um tipo de biocombustível feito aí da cana-de-açúcar, tá bom? Bastante utilizado também hoje em dia. O desenvolvimento da tecnologia tornou as máquinas cada vez mais complexas, e essas máquinas, por sua vez, modificaram profundamente a vida das pessoas. Por exemplo, considere uma pessoa que deseja entrar em contato com uma família distante. Em 1870, ela teria de escrever uma carta de próprio punho e meses depois chegaria, né? Uma pessoa que vivesse um século depois poderia tirar o telefone do gancho, discar o número desejado e então conversar com seus familiares. Hoje, com os computadores, tablets, telefones celulares conectados à internet, podemos conversar por meio de ferramentas que permitem o envio de voz, imagem e texto em tempo real. É possível até mesmo nos comunicarmos com vários destinatários ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo. Eita, tecnologia, né? A tecnologia sempre teve profundo impacto na vida humana e no meio ambiente. É difícil avaliar com exatidão esses impactos, pois elas continuam acontecendo. Ao pensar no trabalho, ela pode ser usada para aprimorar a produção de bens e serviços. Porém, ela exige que o trabalhador tenha uma formação
técnica mais específica. O meio ambiente também é afetado pelo desenvolvimento das máquinas ao longo do tempo. O desenvolvimento e a popularização das máquinas exigiram a intensificação da mineração do ferro e outros metais. Entre as consequências desse setor estão a remoção da vegetação nas áreas de mineração e a poluição do solo, do ar, de rios, lagos, por causa de resíduos químicos provenientes de diversas atividades. Então, as tecnologias de comunicação alteraram profundamente a forma como acessamos informações e nos comunicamos com as outras pessoas. Tecnologia é uma coisa boa, né? Mas também, às vezes, acaba prejudicando o meio ambiente e até mesmo a vida das pessoas, né? Como os micro-ondas, até mesmo os celulares que nos transmitem muita radiação. E ao longo dos anos que a gente vai sentir aí essas consequências no nosso corpo, né? Porque até estudos tem vários estudos falando de que antigamente, né, os homens produziam muitos mais espermatozoides. Hoje, com os celulares, né, que só ficam nos bolsos, a produção já é menor, porque a radiação mata alguns, né, espermatozoides. Então, isso é uma coisa aí muito séria. E aí, ao longo aí, tem pesquisador que fala que daqui a, por exemplo, sei lá, 50 anos, daqui a pouco, vai acontecer, os homens vão ficar estéreis de tanto aí do processo da radiação no corpo humano. E a gente pensa que as coisas, né, as inovações estão aí que não causam mal nenhum, né? Se for estudar o quanto de radiação tem no micro-ondas, a gente nem tinha na nossa casa, né? Enfim, meu povo, a gente conseguiu aí terminar, finalizamos o nosso livro, vamos fazer exercício e semana que vem, quarta que vem, faremos nossa avaliação, tá bom? Então já vão estudando e a gente se prepara para essa avaliação. Então, grande beijo para vocês e até amanhã.